Sindiúti. Certamente, em tempo de pandemia, você já ouviu muitas histórias, já ouviu e viu várias lives sobre tudo o que está acontecendo no planeta. O Sindiúti, preocupado com a situação dos trabalhadores em educação, resolveu fazer vários programas, convidar alguns companheiros e companheiras que estão fazendo esse debate nacional e internacionalmente para trazer para a gente algumas informações que são importantes para formar uma opinião, porque nós, trabalhadores em educação, somos formadores de opinião. Então, é importante que a gente veja, além do que está na TV, é importante que a gente veja o pano de fundo desse debate sobre a pandemia. É importante a gente entender o que está se passando na política, na economia, como é que se redesenha um novo quadro nacional e internacional diante do que está posto. Assim, nós queremos inicialmente saudar e agradecer os nossos debatedores e queremos dizer a você que assista o debate, reproduza nas suas redes sociais o nosso debate e que possa, a partir dessas informações, conversar com seus amigos, conversar com sua família pelas redes sociais e nos ajudar a divulgar, né, o pensamento dos educadores e da sua resistência nesse momento tão difícil para todo o planeta. Que entendamos a necessidade de resistir. O Sindiúti somos nós, a nossa força, a nossa voz. Boa tarde, companheiros e companheiras, trabalhadores em educação do Brasil. É com muito prazer que a gente, na 21ª Semana Nacional da Educação, Semana da Educação promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, estamos com esse programa, e serão 3 programas, um hoje, um amanhã às 10 horas da manhã, o de hoje falando sobre o Fundeb, amanhã o papel do Estado e os seus reflexos na educação, né? O Estado mínimo e o Estado de responsabilidade social. E na quarta-feira nós vamos ter um panorama internacional com convidados ilustres, né? A companheira Fátima Silva, né? Que é da Internacional da América Latina, vice-presidente, o companheiro Colbert, também da IEAL, e o companheiro Abi Khalil. Amanhã nós vamos ter esse painel político, de política e educação, com o deputado Guimarães e com o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Então, a gente pede que vocês não percam, que vocês chamem a comunidade escolar, convidem a comunidade escolar, os pais, os alunos, os professores, porque nesse momento, né, nós precisamos refletir algumas posições. E esses programas, esses 3 programas da 21ª Semana Nacional de Educação é esse momento. É o momento de pensar a educação brasileira pós-pandemia. Então, é com muito prazer que hoje eu vou convidar, tenho 2 convidados amigos, né, pessoas que eu tenho o maior respeito e consideração, e vou começar pela aniversariante. Queria convidar a minha companheira que está aniversariando hoje, já dando meus parabéns, a professora Marta Vanelli, de Santa Catarina, também é minha companheira na direção da CNTE, da executiva da CNTE, da Secretaria de Formação da CNTE, uma secretaria estratégica nesse momento atual, e também professora de Santa Catarina e representa a CNTE na Comissão de Financiamento do Fundeb, né? Então, nós estamos super bem entregues a ela, e hoje ela, muito mais alegre no aniversário dela, vai contribuir com esse debate sobre o Fundeb. Então, companheira Marta Vanelli, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos, tanto os professores e as professoras aí da Rede Municipal de Fortaleza, como vários professores de todo o país estão assistindo, inclusive aqui de Santa Catarina, viu, Ana Cristina?
Nós estamos transmitindo aqui por uma EducaRedes, que são redes sociais de trabalhadores de educação da rede municipal, estadual e federal, né? Também estamos fazendo essa retransmissão, pela importância que tem esse debate. Parabenizar o Sindiúti, né? Mais uma vez, por essa iniciativa, né? De promover debates aqui por essas plataformas, onde a gente apresenta, né, a nossa casa para os outros, e os outros permitam que a gente entre na casa de cada um, né? Porque nós estamos acostumados a nos ver em outros espaços que não seja nas nossas casas, né? Então, acho que trabalhar através da plataforma nos permite um pouco isso, né? A gente adentrar na casa das pessoas, né? E cumprimentar aqui o deputado, né, Antônio Divan, né, pela importância que ele tem lá na comissão especial do Fundeb. É sempre um prazer muito grande, né, estar conversando, especialmente na presença dele, né? Só para registrar, né, Ana, nós dois também debatemos agora em fevereiro, né? Isso, foi juntos, né, numa atividade presencial do Sindiúti, né? A gente fez um bom diálogo, né, ali com os trabalhadores de educação, né, com a liderança da base aí do sindicato, né? E sempre muito importante estar conversando. Primeiro, eu acho que assim, né, a gente está vivendo, na verdade, um momento muito, muito atípico, né? Para a gente discutir Fundeb, né? Estamos quase 50 dias, né, que a gente está aí no isolamento social, com as aulas suspensas, né? Aqui em Santa Catarina começou dia 18 de março as aulas suspensas, e isso nos faz refletir mais ainda, né, da importância do Fundeb pós-pandemia, especialmente pós o momento que nós estamos atravessando hoje. Eu tenho analisado em todas as reuniões que eu tenho feito que nós ainda não temos o quadro real das consequências desta pandemia para as receitas públicas, seja municipais, seja estaduais, seja federais, né? Até fevereiro a gente vinha discutindo o Fundeb dentro de uma normalidade, né? A gente sabia que tinha uma crise econômica, tinha desemprego, né? Tendo desemprego, menos impostos que se arrecada, temos a reforma trabalhista que mudou todo o contrato de trabalho dos trabalhadores, fazendo com que isso arrecadasse menos recursos do salário e educação, né? Mas agora, pós-pandemia, né? Agora, nesse processo de pandemia, onde a economia praticamente parou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, nos faz refletir muito mais sobre a importância e a necessidade do Fundeb, né? Eu acho mais do que nunca, entendeu? O Fundeb é uma política que ela é hoje o central da educação básica brasileira. Ela é o central, eu não tenho nenhuma dúvida disso, até porque o que vem logo a seguir, né, logo assim que a gente voltar a qualquer tipo de normalidade, que ninguém sabe, né, que tipo de normalidade vai acontecer, né, pós esse processo de isolamento. Nós estamos acompanhando que a França está afrouxando o isolamento, né, retornando com todos os cuidados algumas atividades, inclusive as escolas, né, estão começando a voltar na França, vai começar a voltar em outros países da Europa na semana que vem, mas não volta na normalidade que a gente tinha agora no mês de março. É uma outra normalidade, inclusive, de permitir um menor número de alunos em sala de aula, né? Na França, por exemplo, estão admitindo o retorno das aulas, começa pelos mais adultos, né, especialmente pelo ensino médio, né, para começar a se adaptar com as novas regras, mas eles permitem só 15 alunos por sala. E o que a gente não sabe ainda, se onde havia uma turma de 30 alunos, se vai precisar abrir 2 turmas de 15, né? E, portanto, vai precisar contratar mais professores. Então, eu acho que nós precisamos acompanhar mais próximo, né, o retorno das aulas na Europa, para a gente poder pensar melhor como que vai ser esse retorno aqui no Brasil também, tá? E aí, primeiro registrar aqui, né, que já tem até uma pergunta
sobre isso, já vou começar a responder, né? A CNTE está lutando para aprovar um novo Fundeb, né? Que não para nenhuma dúvida, entendeu? Para ninguém de que nós queremos o novo Fundeb, né? E para quem ainda não sabe, eu falo em todos os momentos, toda oportunidade que eu tenho para falar, eu repito, o Fundeb é uma política de fundos de financiamento da educação elaborada por nós profissionais da educação. Tá? Não foi elaborada em nenhum gabinete, nem de ministério, nem de parlamentares. Foi a nossa luta de rua, de marcha, de greve, de ocupações, que nos fez refletir sobre a forma de financiamento da educação e que nós elaboramos essa proposta de Fundeb já início da década de 90. Início da década de 90. E apresentamos numa conferência de educação, da Comissão de Educação da Câmara, em 1993, se não estou enganada, e a partir disso começou todo o processo de construção, junto com o Ministério da Educação, dessa política de fundos, que nós queríamos já um Fundeb naquela época, mas que o governo federal aprovou o Fundef, somente para o ensino fundamental, que era o que era obrigatório. E aí, 10 anos depois, nós conseguimos ampliar para toda a educação básica, incluímos a educação infantil, incluímos o ensino médio, né? Então, isso para nós, esse modelo, essa forma de Fundeb, para nós, é o ideal para financiamento de educação. Bom, segundo elemento, né, da nossa luta, tenho certeza que o deputado Edivan vai concordar comigo, é que o Fundeb tem que se transformar numa política permanente. Permanente. Nós não podemos mais regulamentar um artigo transitório da Constituição Federal, como era o Fundef e como foi o Fundeb, que termina agora dia 31 de dezembro deste ano, e que ele regulamenta o artigo das disposições transitórias. E aí o relatório que já está apresentado, ele, na verdade, contempla, né, essa nossa reivindicação de que seja um Fundeb permanente, tá? Ou seja, não precisa a cada 10, 15, 20 ou 30 anos a gente ter que aprovar uma nova PEC e uma nova lei de sua regulamentação, né? A partir dele, se ele consta no artigo permanente da Constituição Federal, basta a lei da sua regulamentação aprovar ou atualizar, né? Fazer uma atualização periódica, né? À luz da conjuntura do momento. Então, isso para nós é fundamental. Um outro elemento do que é essencial nesse novo Fundeb, precisa ter mais recursos nele. Eu acho que esses quase 14 anos deste Fundeb, onde a gente conseguiu aprovar, há 14 anos atrás, 15 anos atrás, um aporte financeiro da União significativo, nós conseguimos, a nossa luta dos estudantes, dos profissionais da educação, dos gestores municipais, dos gestores estaduais, nós conseguimos pressionar a comissão especial da época e o Ministério da Fazenda para ter uma complementação de 10% da União. No Fundef não tinha isso. No Fundef tinha pouquíssimos recursos da União, como complementação da União, e nós conseguimos avançar para 10% do somatório dos 27 fundos estaduais. Isso deu um salto qualitativo e quantitativo também na educação muito importante, muito importante. Por isso que, neste novo Fundeb, além da gente garantir o que a gente já conquistou lá atrás, nós precisamos avançar mais, precisamos de mais dinheiro novo na educação, porque nós temos um Plano Nacional de Educação que tem metas desde a creche até o pós-doutorado e que precisa de dinheiro público para o cumprimento dessas metas. Portanto, é muito importante que a gente tenha mais recursos da educação. E já registrar aqui, né, registrar a posição da CNTE, que no relatório apresentado, né, passa de 10% para 20%, mas nestes 10% a mais, estão incluídos os recursos do salário educação. Nós, da CNTE, entendemos que não é momento de mexer
nos recursos do salário educação. Tá? Os recursos do salário educação hoje financiam o livro didático, financia o transporte escolar, financia o merenda escolar, financia projeto de formação de professores, ele manda dinheiro direto para a escola, né? Da parte do governo que fica com o governo federal. Enfim, tem quase 20 programas do governo federal que ajuda os gestores estaduais e municipais em relação à educação básica. E este dinheiro, nós da CNTE, entendemos que precisa ser mantido fora do Fundeb, tá? Ser mantido fora do Fundeb para que ele continue financiando essas políticas complementares da educação. De que os 10% a mais que está proposto nesse relatório seja, de fato, recurso novo para a educação. Porque se entra o recurso do salário de educação, na verdade, está apenas realocando o dinheiro que já é da educação para a educação básica. E eu, como já sei que o deputado vai dizer que no relatório está garantido que o governo vai continuar financiando essas políticas, entendeu? Mas para nós isso é muito pouco, entendeu? Se de fato o governo federal tem intenção de continuar financiando essas políticas, então deixa o salário de educação continuar financiando. Ele que coloca dinheiro novo, então, na complementação do Fundeb, tá? Então, essa é uma questão para nós muito, muito interessante. Uma outra questão... Marco, por gentileza. Uma informação que é relevante, até porque nas suas informações tem várias outras perguntas de professores que vão ser dirigidas a você e que eu gostaria de pedir que você pudesse aguardar um pouquinho na expectativa para poder responder na hora das perguntas e a gente conseguir ter tempo, inclusive, para os professores ficarem felizes. Uma outra informação para todos é que nós já estamos online com mais de 200 pessoas acessando ao programa, tá certo? E, inclusive, muita gente pelo canal do YouTube, pelo Facebook, mandando os parabéns aí pelo aniversário da professora Marta. Professora Ana Cristina, com a palavra, por gentileza. O debate esquentando, né? A professora Marta, minha companheira aniversariante da CNTE, fez essa breve introdução importante, para que a companheirada entenda, né? Que o povo brasileiro entenda que as conquistas são conquistas suadas da classe trabalhadora, né? Não chega esses projetos, não chegam, o deputado Edivan vai confirmar isso, que não chegam se não for por uma pauta, se não for por uma reivindicação da classe trabalhadora do país. Então, esse específico do Fundeb foi uma construção dos trabalhadores da educação. E agora eu vou apresentar o meu amigo do Ceará, deputado federal pelo PDT, meu amigo Edivan Alencar. Nós conhecemos há muito tempo. Nosso primeiro encontro numa audiência que eu estava muito valente, mas em audiência a gente fica mais valente, aqui no Zoom fica mais tranquila, né, deputado? E ele é o vice-presidente da Comissão Especial do Fundeb na Câmara dos Deputados. Ainda bem que é ele que está nesse local, né? Está no seu primeiro mandato, e como é uma pessoa que sempre foi uma pessoa muito envolvida com a educação, já disputou, que eu acho que isso tudo é disputa no Congresso, essas comissões, a vice-presidência da Comissão Especial do Fundeb na Câmara dos Deputados e é membro da Comissão de Educação. Então, seja bem-vindo. O nosso programa, vocês vão fazer uma introdução e já tem um monte de perguntas de vídeo, por e-mail, pelo WhatsApp aqui, a gente recebendo. Portanto, o programa vai se estender. Com a palavra, o deputado do Ceará, da Educação, do PDT, deputado Edivan Alencar. Bom, inicialmente eu queria cumprimentar todos que nos assistem aqui nesse momento. Queria agradecer imensamente o convite aí da Ana Cristina, da Gardênia. Para mim é uma honra. O Sindilta é um sindicato muito respeitado, né, de muita luta, de muitas conquistas. Eu sempre admirei o Sindilta. Queria saudar a professora Marta, da CNTE, que nesse dia faz aniversário, eu parabenizo. E, assim, vou tentar ser breve no contexto antes
e agora na pandemia. O Fundeb estava pronto para ser votado. Criamos a comissão especial, fizemos muitas audiências públicas e colocamos o relatório final em votação. Esse relatório foi construído a várias mãos, participação dos estudantes, dos professores, dos prefeitos, do secretário de Educação Municipal, Estadual, CNTE, Campeonato Nacional de Educação, Todos pela Educação, um relatório de muita participação. Então, nós colocamos em votação o texto final. E aí foram abertas 50 inscrições para oradores. Eu fui o último. Quando eu acabei de falar, no dia seguinte, começa essa questão da pandemia, o Congresso volta a funcionar virtualmente, e as comissões são suspensas. Só tem uma comissão especial funcionando, que é dos fake news, e se Deus quiser vai pegar gente grande aí na história que está com essa questão dos fake news. Então, a comissão especial do Fundeb está parada nesse momento. Não tem comissão especial do Fundeb, assim como todas as comissões especiais da Câmara e as comissões permanentes também. Comissão da Educação, da Seguridade, todas estão paradas. Eu repito, a única que está funcionando é de fake news, que foi prorrogada uma comissão mista. Mas nós sabemos que a comissão especial do Fundeb, ela fez tanta audiência pública que o Fundeb pode ser votado direto no plenário, sem ter a votação na comissão especial. É importante deixar claro. É possível, o regimento permite que o Fundeb seja votado direto no plenário, sem precisar passar por comissão especial. E ele vai ser votado? Não vai ser votado? Bom, no momento, o Congresso ele tem votado basicamente as pautas ligadas à pandemia. Mas já teve uma PEC, somente uma PEC foi votada, essa PEC chamada PEC da guerra, né, que separa o orçamento da pandemia do orçamento corrente. Já teve uma PEC votada. A professora Marta, ela faz aí um histórico muito importante, que ela participou, eu não participei, de como é que se chegaram ao Fundeb, com lutas, com ocupação, tal. E é muito válido esse registro dela. O contexto atual é outro. A realidade é outra. Hoje, para a gente votar o Fundeb, nós precisamos de uma pessoa que é imprescindível, o presidente Rodrigo Maia. Se o Rodrigo Maia não quiser votar o Fundeb, fica difícil ele ir para a plenária. E ele assumiu o compromisso com os membros da Comissão da Educação que vai votar o Fundeb mesmo na época de pandemia. Isso é informação importante que eu trago para vocês. O presidente Rodrigo Maia assumiu um compromisso conosco que vai votar mesmo na época da pandemia. Eu tenho dito, professora Marta, e repetido, nós estamos numa crise? Estamos, mas ela vai passar. E nós não podemos assinar o contrato com a crise para amanhã, que seria a crise da educação. A crise hoje é da saúde. Se nós não votarmos o Fundeb, nós estamos aqui dizendo, olha, tudo bem, nós vamos sair dessa crise, mas dia 1º de janeiro tem uma crise na educação. Não vamos ter nem escola funcionando, se não aprovarmos o Fundeb. Essa aprovação, antes da pandemia, não era um processo fácil, porque tinha algumas divergências, mas tinha um relatório mais ou menos consensual, que o nosso entendimento tinha voto suficiente para ser aprovado. Porque essa é uma questão matemática, nós temos que ter voto para aprovar o Fundeb. Eu queria o Fundeb que está posto aí nesse relatório? Não. Eu queria Fundeb com 40%, eu queria Fundeb totalmente para equidade, sem colocar a questão de mérito, e tem um percentual que é para mérito. Não era o Fundeb que eu queria, não, mas é o que foi possível construir com os deputados. Né? Depois vem a questão da educação, que foi um governo que colocou isso aí, e dizem que até pode tirar. A Dorinha hoje, conversando comigo, disse, olha, o salário da educação, que foi um pedido do governo, se garantindo que ia manter os programas com outra fonte orçamentária, podem até tirar. Isso não pode ser o cavalo de batalha do novo Fundeb, não pode. Então, eu repito, já estava difícil a aprovação do Fundeb, agora ficou mais difícil. Por quê? Primeiro, porque o plenário funciona de forma remota. Segundo, porque a pauta da saúde virou uma pauta quase que absoluta nesse país. Teve até um deputado do Pernambuco que disse assim, olha, eu acho que a educação, todo o dinheiro deveria ir para a saúde. Olha só que coisa sem sentido. E tem outra ameaça para a educação que eu gosto de registrar e é importante que o síndico tome conhecimento.
Neste momento, eu defendo, vou só dar um parênteses para voltar para o Fundeb, porque isso é importante. Eu defendo educação à distância nesse momento. Eu acho que é importante quem pode. Só que nós somos um país desigual, nós temos desigualdade digital. Nem todo mundo tem computador em casa. Mas só que já tem algumas pessoas dizendo assim, olha, a educação devia ser à distância mesmo. O lugar de aluno é em casa, estudando. E olha só o perigo. A gente pega um momento difícil, faz a educação EAD, mas já tem gente que faz nessa defesa para sempre. Nós temos que estar com o olho bem aberto. Não podemos aceitar isso. Lugar de criança é na escola, para reduzir desigualdade, para ter uma aprendizagem melhor. Nós já temos déficit de aprendizagem, imagine se for adotar a educação à distância. Porque tem gente que está aproveitando nesse momento para fazer logo essa defesa. Não tem muito dinheiro para o Fundeb, não. A educação agora vai ser à distância. Os alunos estão adorando, estão achando melhor do que a educação presencial. Eu estou alertando isso para todo professor do Brasil. A gente está num momento de crise, mas tem que dar, na frente tem outra luta já. A gente defender a educação presencial. E nesse ponto eu sou forte, que o aluno tem que estar dentro da escola. Então, volto para o Fundeb. O Fundeb tem condição sim de ser votado, tem toda a condição de ser votado. Essa polêmica que está acontecendo em relação à história da educação, isso foi o Ministério da Educação, o governo federal, Casa Civil, que disse, bote o salário da educação no Fundeb, que nós vamos garantir os programas que são os principais, é alimentação, livre didático e transportes. Os demais, ele já não está mais nem fazendo, professora Marta. Por exemplo, o FNDE, que eu fui presidente um ano e 2 meses, já não está dando dinheiro para a formação de professor, não. Não era para ele dar com esse da educação? Pois não está dando. Então, foi o próprio governo federal, o MEC, que não quer abrir mão desses programas, que disse, olha, pode colocar esse recurso do salário e nós vamos garantir os programas com outros recursos. Por exemplo, a alimentação escolar, eles nem sequer usavam esse recurso do salário da educação. Vieram usar agora em 2019. Eles têm toda a condição de manter com outro recurso. Inclusive, a Dorinha disse que isso aí, se quiser tirar para botar outro recurso, não há problema. Não é um ponto fechado. Só para a gente entender que se a gente começar a ter desunião sobre esse ponto, nós vamos fazer o jogo que eles querem. Qual é o jogo que eles querem? Prorrogar a Fundeb. Já queriam antes da pandemia, agora estão com mais argumento para defender essa prorrogação. Vamos prorrogar, vamos investir mais em saúde, depois a gente pensa sobre o Fundeb. Isso ganha muita força no Congresso. Então, nós temos que estar muito unidos nesse momento. E nós estamos dizendo, nesse relatório, que o salário da educação está no Fundeb, mas que os programas que ele financiava, o governo tem que garantir. Aí estão dizendo assim, mas o governo não vai cumprir isso. Bom, se o governo não vai cumprir a Constituição, então não vai cumprir também os 10%, os 20%. Vai cumprir o quê? Nós estamos colocando no texto constitucional que o salário da educação vai para o Fundeb, vírgula, mas garantindo na Constituição, porque é uma PEC, que esses programas vão ser mantidos pelo governo. Aí, se a gente aposta que o governo não vai cumprir isso que está no texto, então quem garante que ele vai cumprir os 10%, os 20%? Nós temos que, cada vez mais, defender a Constituição. Quando a gente abre mão dessa defesa, também fica difícil, né? Então, assim, só colocando assim como introdução inicial, que nós estamos, está difícil, mas não desistimos, não. Longe disso. Nós estamos reunidos, o deputado da comissão, e há uma promessa concreta do deputado Rodrigo Maia colocar em votação em maio, no final de maio. E é importante a gente ter essa força, estarmos unidos para defender, porque nosso inimigo não é esse texto relatório, não, são outros. Então, se quer educação à distância, homeschool, se quer só prorrogar o Fundeb, tá? Só para deixar clara essa nossa luta, mas eu quero, assim, ressaltar a importância do Sindut levar esse debate para os professores, porque isso é vital. Isso é vital. Sem Fundeb não tem salário de professor, não tem escola aberta. Então, eu louvo muito essa sua atitude, Ana Cristina e da Gardene, de levar esse debate para cada professor e tem que levar para cada pai de família. Vamos defender a aprovação do Fundeb. Nós estamos numa crise da saúde, mas a crise da educação começa 1º de janeiro, se não for aprovado agora. Então, essa é a minha fala inicial e eu me coloco à disposição para outras perguntas. Então, vamos nós, né? Já temos o consenso, deputado. Nós queremos, nós CNTE, nós trabalhadores em educação do Brasil,
queremos a aprovação do novo Fundeb já. As críticas que possamos ter, né, são críticas que nós vamos continuar na disputa. Eu acho que essa questão que você coloca, eu acho que mesmo o salário da educação dentro, né, vai ter um monte de gente lutando, prefeito, governador, caso esses programas não sejam financiados pelo governo federal, que já financia muito pouco, né? Os municípios financiam muito mais do que a União, e é onde tem a menor carga de imposto, são os mais pobres dessa pirâmide. Nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar nas ruas, mas hoje é emergencial, né, a aprovação do Fundeb, nos preocupa muito, né? E você nos dá aqui uma boa notícia, dizendo que o novo Fundeb vai ser aprovado, onde a pauta está toda suspensa, se trata da pauta relacionada à pandemia, que o novo Fundeb vai ser aprovado, vai ser votado ainda dentro dessa conjuntura, e ainda e sabemos que essa sua defesa é muito importante. Se não cuidar da educação agora, nós vamos sair de uma crise da saúde pública e vamos entrar numa crise da educação pública. E aí eu sei da importância da esquerda, né, dentro desse Congresso Nacional, da pequena esquerda, né, do pequeno número de deputados que pensam nessa responsabilidade social, né, assim, se não fossem esses deputados, não estaria sendo esse auxílio emergencial, que é insuficiente, seria muito pior, porque a proposta do governo era de R$200, e agora essa preocupação dos deputados da esquerda em aprovar o novo Fundeb, por entender que a educação pública acaba se esse projeto não for votado até o final deste ano. E aí a gente traz uma pergunta do professor Rony Barroso, né, que vai fazer uma pergunta para a professora Marta Vanelli. A minha pergunta é sobre os recursos do Fundeb, mais preciso sobre o salário educação, né? Que diante dessa conjuntura de governo neoliberal, sabemos que esse detalhamento das verbas da educação, elas vêm sendo fragilizadas. E esse salário educação, ele é detalhadamente utilizado para o transporte escolar, para a merenda escolar, para o PNLD. E nessa condição, nessa fragilidade, né, de avanço de Estado mínimo, o que garante, né, esses recursos serem destinados a estes programas? E qual será a nossa mobilização para que tenha essa garantia? Né, garantia esta que vem diretamente impactar na qualidade da educação, na valorização do magistério e todos os programas que destinam à sociedade de uma forma geral que corresponde ao Fundeb. Se é verdade que o governo federal quer continuar financiando esses programas, então ele que deixa que o salário educação deixa-os financiados pelo salário de educação e que ele coloca dinheiro novo dentro do Fundeb. Esse é o movimento que a CNTE está fazendo, o diálogo que nós estamos fazendo nesse debate, na tentativa de poder excluir o recurso do salário de educação e que o governo, a partir da sua própria receita, ele entre com mais 10% do seu recurso. Então, é isso que nós estamos trabalhando, é nessa lógica que a CNTE está dialogando com a relatora e com os parlamentares lá da comissão especial. Obrigada pela resposta, Marta. E agora vai uma resposta da professora Glenilce Forte para o deputado Edilvan. Deputado, há risco do Fundeb não ser aprovado? E se ele não for aprovado, quais serão as consequências para a educação pública em 2021? É como eu digo, hoje essencialmente, a aprovação do Fundeb passa para o presidente da Câmara, chamado Rodrigo Maia, senão não vai nem para a pauta. Então, assim, é muito bom, assim, nós temos que ter o cenário atual, o contexto atual. É muito bom a gente viver no mundo atual, na realidade. Infelizmente, nós temos uma direita crescente, né, que aí está, com todos os desmandos que está acontecendo, ainda tem muito apoio populista do presidente, e é um povo que apoia cegamente ele, e esse apoio se reverte de várias formas. Uma delas é da negação e do descrédito da educação pública.
Não tem nem dúvida disso. O ministro da Educação não quer nem saber dessa história. Se dependesse do ministro da Educação, não tinha nem votação de Fundeb, não tinha nem Fundeb, ele não está nem para isso. Então, há risco, sim. Por isso que é importante esse apoio de vocês. E se o Fundeb não for aprovado, eu me arrisco a dizer que no começo do ano nós temos escolas públicas fechadas. Como é que as escolas vão funcionar sem o Fundeb? Com o Fundeb atual, os municípios já estão colocando recursos de outras fontes para manter a educação pública, imagine sem Fundeb. Né? Eu acho que a gente tem que ser realista e alarmista nessa questão do Fundeb. Essa é a minha posição. Ana Cristina e companheiros aqui do Sindiúti presente. Nós tivemos uma estabilidade na transmissão e aí boa parte da fala do deputado Edilvan em um assunto tão importante como é esse acabou que não saiu. Então, eu vou pedir uma gentileza, agora que retomou, deputado Edilvan, que você possa fazer uma síntese desse último assunto que você colocou para todo mundo poder acompanhar, porque, de fato, merece isso daí. Tá. Bom, então a professora perguntou se tinha risco do Fundeb não ser aprovado, e se não for aprovado, o que pode acontecer? Aí eu digo, sendo bem realista, o risco é real. Por exemplo, sendo bem claro, o Ministério da Educação não quer a aprovação do Fundeb. O governo federal não quer que o Fundeb seja aprovado, quer que seja prorrogado somente. Então, o risco é real, nós temos que estar cada vez mais mobilizados, mas é muito importante a força de vocês, professores. Hoje, o Fundeb depende fortemente do presidente Rodrigo Maia para pautar, senão não vai nem para a pauta. Só para a gente entender como é preocupante. É importante esse apoio da CNTE, de Undime, dos estudantes, né? Então, assim, o risco é real, existe. Já era arriscado antes da pandemia, agora é mais arriscado ainda. Porque tem gente que acha que agora é só saúde. Nesse momento é saúde. A educação não pode parar de forma alguma e não para. E se o Fundeb não for aprovado, nós vamos ter escolas fechadas no começo do ano. Porque o Fundeb atual não consegue manter as escolas, imagine sem Fundeb. Eu não tenho nenhuma dúvida que no começo do ano não tem ano letivo se não tiver Fundeb aprovado. Né? Então, assim, é um risco grande, mas nós estamos firmes, atentos e estamos aí manhã, tarde e noite nessa batalha para que o Fundeb seja aprovado. Somos poucos. O Congresso tem pouca representação da educação. Por isso que o papel das entidades, nesse momento, precisa ser maior, mais importante ainda. É muito importante que os professores desse país se mobilizem, não esqueçam dessa pauta. Né? O Sindiúti tem um papel fundamental na aprovação do Fundeb, assim como a CNTE. Nós apostamos nessa força de vocês, para que chegue aos parlamentares, especialmente do centro, que só os parlamentares de esquerda não conseguem aprovar Fundeb. Fundeb é PEC, é emenda constitucional, tem que ter a maioria qualificada. Então, só para dizer da dificuldade real. Ok, eu devolvo a palavra para a Ana Cristina. Perfeito. Vamos Ana lá. Cristina, por gentileza. Bom, eu estou esperando que me envie os e-mails, mas aí, enquanto não chegam os e-mails, né? Já tem? Então, vamos lá, porque chegou... Deixa eu dar uma olhada aqui nos e-mails aqui que chegaram aqui para mim. Vamos lá. Foi para o seu zap. Pronto. Professora Hélida Maciel. Olá, meu nome é Hélida, sou professora de formação e estou como assistente da educação infantil na Prefeitura de Fortaleza. Meu questionamento é: parte das emendas parlamentares foi usada no combate ao coronavírus. Foram cancelados 718 milhões de reais para a educação básica. Isso procede? Se procede, qual o prejuízo para a educação básica? A pergunta é para o deputado Edilvan. Olha, professora, eu desconheço esse número. Um parlamentar ele tem a emenda individual e tem emenda de bancada. As emendas de bancadas, na maioria, por exemplo, aqui no Ceará, nós colocamos toda para a saúde. E já não tinha para a educação, não. Já não tinha para a educação nas emendas de bancada. Tinha para Instituto Federal, mas para a educação básica, não tinha, não. Esse é um ponto importante também. Você pensa que os parlamentares, na maioria, botam emenda para a educação? Não colocam, não. A maioria, até porque, só para ter uma ideia, a saúde
já é obrigatório ter 50%. Por exemplo, aqui no caso do Ceará, eu acho que nós não vamos ter esse prejuízo todo. Primeiro, porque já não tinha muito dinheiro para a educação, eram poucas. Né? E a saúde já é obrigatória 50%. Eu desconheço esse número. E eu também acho que, nesse momento de dificuldade, nós podemos aí ter risco de estrangulamento no sistema de saúde. Nós precisamos olhar para a saúde de uma forma especial. Nós estamos lutando para viver nesse momento. Emenda parlamentar não é um valor relevante no financiamento da educação pública. Não tem essa preocupação, não é relevante. Nunca foi. São pouquíssimos recursos. Por exemplo, aqui no Ceará eu nem sei quem botou emenda para a educação. Eu coloquei, acho que o deputado André Figueiredo colocou alguns também, mas para a educação básica mesmo é muito pouco. É mais para a universidade, Instituto Federal, ensino superior. Então, assim, eu diria que essa sua preocupação você pode minimizar, até porque não é um valor que não é um valor representativo no contexto do financiamento da educação. Tá? Bom, então vamos lá. É importante a preocupação da companheira Hélida, né? A educação não existirá se não for o Fundeb. Aqui já está muito unificada a posição de aprovação do novo Fundeb. Nós entendemos que poderia ser bem melhor, como o deputado, como a Marta coloca, mas é urgente, nós não podemos cair na cilada de ficar brigando entre a gente, e é tudo que o governo quer, que não tenha um consenso e que esse novo Fundeb não seja aprovado. E aí a gente tem que vislumbrar também a crise econômica, né? Nós estamos pensando no novo Fundeb para uma conjuntura econômica dificílima, né? Que é uma conjuntura depois da pandemia. E aí, se é ruim com esse novo Fundeb, com essa proposta, eu até brinquei na direção da CNTE e disse, olha, que eu acho que o salário da educação vai acabar salvando o novo Fundeb, porque a conjuntura é muito grave, né? Então, a gente fica aqui discutindo, daqui a pouco vai todo mundo que está numa outra posição, porque a conjuntura é isso. Conjuntura, é do dia a dia, é dialética. Então, eu tenho aqui uma pergunta do professor Francisco Rogério para a Marta, já nessa preocupação. Olha, tem que aprovar, o deputado está dizendo que tem que aprovar, que é difícil, e o que é que nós vamos fazer? Como podemos mobilizar a sociedade nesse sentido? A opinião pública em favor da permanência do Fundeb permanente, com mais recursos para garantir a educação pública de qualidade no Brasil. Então, o Rogério vem dizendo, pronto, para aprovar? Como é que nós podemos ajudar, Marta? Acho que é pressionar os parlamentares, né? Eu acho que toda contribuição nossa que tem, eu acho que, Ana Cristina, nós temos que ver na CNTE, né, qual é a campanha que a gente vai fazer, né, a partir de agora. Então, como nós estamos na semana em defesa e promoção da educação pública, né, vários debates sobre a questão sobre o Fundeb, né, e hoje é o dia, na verdade, do Fundeb, vai ter mais uma live daqui a pouco, né, nas redes sociais também da CNTE, né, e aí toda a pressão que a gente vai exercer nos deputados da comissão e no presidente Rodrigo Maia, entendeu, será sempre muito bem-vindo e necessário nesse momento, né? Eu acho que hoje a gente teve uma informação importante do deputado Edivan, que eu particularmente eu não sabia, né? Que não precisa a comissão especial aprovar o relatório, né? Basta o Rodrigo Maia pautar e pode ir direto para o plenário. Quer dizer que eu particularmente não tinha essa informação, que eu considero isso muito importante. E só para registrar, viu, Ana Cristina, em relação à pergunta anterior, eu acho que é importante as pessoas perceberem que qual é o papel da União em relação à educação básica, né? A gente está num país federado, né? Cada ente federado com as suas responsabilidades em relação à educação. A educação básica é dos governos estaduais e dos governos municipais. Esta é a responsabilidade. O que tem
de contribuição do governo federal para a educação básica é, de fato, a complementação do salário educação, tá? A complementação do Fundeb, porque o salário educação, que é um imposto exclusivo para financiar a educação, né, a parte que fica do governo federal também precisa ser destinada para a educação básica. Por isso que essa questão das emendas parlamentares que ela perguntou, quer dizer, eu quero dizer para você, professora, não tem como um deputado federal fazer uma emenda no orçamento da União que destine dinheiro para uma escola da rede estadual. Isso não existe. O que ele pode fazer é destinar recursos para aquilo que é da rede federal, porque a Constituição diz que a União ela tem a competência de assistência e financeira para estados e municípios, tá? E ela vem através dos recursos do salário educação, do FNDE, e vem através da complementação do Fundeb, tá? Que é praticamente o que chega da União para ajudar a financiar a educação básica. Por isso, quero concordar que, se não aprovar o Fundeb, né, seguramente vai ter muitas, especialmente redes municipais, entendeu? Não tem como iniciar as aulas no ano que vem, porque nesse momento, né, deputado e Ana Cristina, nós não sabemos que no início do ano que vem nós vamos estar concluindo o calendário escolar de 2020, né, ou continuando de 2020, ou quando que nós vamos iniciar o de 2021. Mas, de qualquer maneira, virando o ano civil, dia 31 de janeiro, acabou esse Fundeb que está colocado. Se não tiver um outro Fundeb, né, nele, possivelmente as redes públicas, especialmente as municipais, que ampliaram muito as suas redes na educação infantil, ampliaram nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental. Houve um processo de transferência muito forte de alunos da rede estadual do ensino fundamental para as redes municipais, e se não tivesse recurso, seguramente só os 25% da receita que o município tem para a educação não será o suficiente para financiar a educação básica. Por isso que o Fundeb, ele é o elemento central para a manutenção de todas as redes de ensino desse país. É só chegando perguntas por e-mails, perguntas por vídeos, é sinal que as pessoas estão gostando do debate, estão entendendo, e a gente agradece a presença dos convidados. O deputado Gilvan coloca uma coisa muito importante, que a gente precisa entender que a política de Estado mínimo é uma política que não tem responsabilidade para a educação, é o Estado mínimo que está representado pelo presidente Bolsonaro. Ele coloca isso com muita sabedoria, e é tudo contra, né? Agora vem uma crise econômica. Ora, se ao invés de defender a vida, ele defende a morte pela economia, imagina a relação da educação com a economia, né? Então, a gente já entende que se não defende o isolamento, quanto mais defender a educação pública brasileira. E é nessa conjuntura que a gente recebe mais uma pergunta, agora uma pergunta por vídeo, da professora Cândida Lobato, que também é da direção do sindicato. Olá, Cândida. Eu quero dizer aqui que eu já recebi mensagem do Cristóvão, que é da secretário-geral, coordenador-geral do Sindiupes, da Enedina, que é presidente da FETANSE, de algumas companheiras de sindicatos municipais que estão aqui gostando do debate, já me pediram até o vídeo, esse vídeo vai ser compartilhado para as escolas também. Então, agora a palavra à professora Cândida Lobato. Eu sou professora Cândida, diretora do Sindiúte, e gostaria de fazer uma pergunta à professora Marta Vanelli. Professora Marta, qual a posição da CNTE em relação à aprovação do projeto que tramita no Congresso? Parabéns aí a você e toda a direção do Sindiupes aí, a Gardênia, com o Wellington, Sindiute, né? Toda a companheirada aí da direção, né? Reafirmando aqui, a CNTE está lutando para aprovar um novo Fundeb. Nós temos clareza, né? Até porque na minha fala anterior, né? Do que significa não ter o Fundeb para a educação básica brasileira, né? Vai ser se hoje a gente está num colapso na questão da saúde em função desse
esse maldito vírus, né, que fez o mundo todo parar, né, não temos dúvida que o Fundeb ele vai ser um colapso geral se no ano que vem a gente não tiver um Fundeb, especialmente para as redes municipais, porque normalmente os municípios é o que eles ficam com a menor fatia na distribuição dos impostos do nosso país. Por isso que o Fundeb, para eles, é muito importante, tá? Nenhuma dúvida, queremos a aprovação dele. Bom, e aí eu recebo aqui um vídeo também com a pergunta para o deputado federal, Gilvan Alencar, da professora Aline Kelly. A Aline Kelly ensaiou esse vídeo vários dias, mas estava muito empolgada com os noticiários da saída do Moro, né? Que a gente quer que saia os dois, o Bolsonaro e o Moro. E aí ela disse, olha, espera a minha pergunta que eu estou mandando. E chega aqui o vídeo da professora Aline Kelly para o deputado Gilvan. A minha pergunta é sobre o futuro do Fundeb, já que o futuro do Fundeb também depende do nosso futuro quanto professores da rede pública. Quais os riscos da não aprovação do novo Fundeb para a existência da escola pública? E quando será votado o novo Orçamento Nacional? Desde já agradeço. Obrigada. Professora Aline, né? Prazer responder sua pergunta. Eu já respondi anteriormente, mas vou repetir. Primeiro, eu vou me dirigir à professora Marta para confirmar. O Fundeb não precisa mais ir para a comissão especial ser votado, já pode ir direto para o plenário. Ela disse que era informação que ela não estava sabendo, mas eu reafirmo, já estamos sabendo disso, estamos prontos para ir para plenário, né? Que é um ganho, é um passo a menos nessa luta difícil. Aline, os riscos são enormes dele não ser votado, porque existe uma série de parlamentares que querem só a prorrogação, já não queria aprovar antes da pandemia, agora se sente mais à vontade para dizer que não quer votar, que a economia está em crise, tem que investir só em saúde. Então, por isso que a gente fica com mais medo ainda, mas esse medo não nos imobiliza. Pelo contrário, nos dá mais força para a gente ir atrás dessa aprovação rápida. A perspectiva, né, foi o Rodrigo Maia que nos falou, para a Comissão de Educação, no mês de maio. Nós estamos aí com essa perspectiva de votar o Fundeb no mês de maio. Inicialmente disseram que nenhuma PEC seria votada nesse período, mas já foi votada uma PEC. A PEC da guerra, a PEC emergencial que separa o orçamento da crise do orçamento corrente. E o Fundeb está nas prioridades do Rodrigo Maia, então a gente topa. E o risco, eu já falei, a professora Marta falou também, escola pública fechada. Começo do ano, os municípios não conseguem deixar a escola funcionando se não tiver dinheiro do Fundeb. Não consegue. Não consegue pagar professor, conta de água, conta de energia. Então, é um risco gravíssimo. E isso aí deve incomodar cada pai de aluno. Porque tem gente que acha que essa discussão do Fundeb só interessa a Ana Cristina, a CNTE, aos deputados. Não. Interessa a cada pai e família desse país que tem filho na escola pública. É importante a gente ampliar essa discussão para toda a sociedade brasileira. Então, essa é a minha fala, professora Aline. Agora com o Vital. Perfeito. Informando para todo mundo que, neste momento, somente através do Facebook do Sindiúti, nós já temos mais de 4.000 pessoas que estão acompanhando este importante debate do Sindiúti. E um detalhe também, se você perdeu o início do programa, ao final do programa, ele já no Facebook do Sindiúti, ele é salvo na íntegra e você pode assistir o programa do Sindiúti. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta através do e-mail alvivo@sindiute.org.br. A gente pede que você, inclusive, através do seu Facebook, convide os seus colegas de escola, os seus amigos, a acompanhar esse debate, porque ainda tem muita coisa importante que será falada aqui pelos nossos convidados. Agora, chamo a atenção para um assunto da maior relevância. Um dos trabalhos de apoio do Sindiúti, que tem uma grande aceitação na proteção dos direitos dos profissionais em educação em Fortaleza,
é o do departamento jurídico. E você agora vai assistir o quadro Jurídico Orienta, com a coordenadora do departamento jurídico, Natália Guilherme, com informações muito importantes neste momento de distanciamento que nós estamos vivendo. Então, nós estamos trabalhando normalmente, diariamente, na tramitação dos processos judiciais. Nosso atendimento está funcionando via WhatsApp, através de mensagens e via e-mail. Podem mandar suas dúvidas, consulta de processo, que a gente está atendendo normalmente os professores, tá? Com relação ao funcionamento do fórum, ele está com os atendimentos presenciais suspensos, contudo, todas as varas estão trabalhando em regime de teletrabalho. Então, os processos eles estão andando, estão tramitando normalmente, inclusive aqueles professores que saírem alvará durante esse período, diante do fechamento da Caixa Econômica do Fórum, em razão da suspensão dos atendimentos presenciais do Fórum, está sendo feito via depósito na conta corrente do professor. Então, quando tiver alvará para sair, a gente está entrando em contato com os professores, pedindo a conta bancária, agência e banco, para informar dentro do processo para que o juiz oficie a Caixa Econômica para efetuar o depósito na conta corrente do professor. Então, os processos não estão sofrendo qualquer prejuízo, estão tramitando normalmente e o jurídico tem acompanhado diariamente a tramitação desses processos. A Adilvan falou em educação à distância, em homeschool. Assim como essa experiência da pandemia preocupa a gente, que isso vira uma regra, a gente também tem outro pensamento, que isso tem muita gente que achava isso importante e que hoje os pais estão dizendo que não conseguem e olha, que ela não está dando certo. Com os pais em casa, você imagine essa educação à distância com os pais fora de casa. A gente, aqui em Fortaleza, nós temos feito uma intervenção pedagógica e o que nós estamos vendo é um reconhecimento muito grande dos pais, porque a gente está entendendo que, além de uma intervenção pedagógica, é uma intervenção humanística também. E aí tem pai que diz que agora sagrada seja a escola. E aqui eu trago outra pergunta para a professora Marta Vanelli, da companheira Natasha Alves, né? Por vídeo. Vamos lá, Natasha, vamos vê-la aqui. Todos sabemos que o Fundeb ele contribuiu para a redução da desigualdade entre os municípios e diversos estudos, inclusive, apontam, né, que o mesmo aumentou a contratação de professores, o que levou também à redução do número de alunos por sala, né? Também foi um fator relevante para a qualificação de todos os docentes e para o aumento da frequência escolar. Porém, no atual governo, percebemos que a política ela é focada para o Estado mínimo, não existindo vez para a educação e muito menos nenhuma chance para a escola pública, que é objeto de constantes ataques dos mais diversos setores. Fica o questionamento. Como podemos garantir que o novo Fundeb seja exclusivamente utilizado na escola pública, visto que o Fundeb é dinheiro público? Não, Natasha, primeiro uma pergunta muito importante, né? Porque nós sempre defendemos que dinheiro público é para a educação pública. Nós nunca concordamos que se destine dinheiro público para instituições privadas, porque as instituições privadas de educação são empresas, né? São empresas que visam o seu lucro e nós não queremos que o dinheiro público esteja à disposição desse lucro. E aí, nos preocupa, e é importante que você tenha feito essa pergunta, porque no relatório ele abre a possibilidade do dinheiro do Fundeb ser distribuído diretamente para as escolas. Nós sempre defendemos que o Fundeb, que eles são fundos estaduais, que arrecada recursos dos governos estaduais, dos governos municipais, e distribui esse dinheiro entre a rede estadual e as redes municipais daquele estado,
né? Porque eu vou reafirmar aqui, o Fundeb é lei federal com 27 fundos estaduais que arrecada de impostos estaduais e municipais e distribui o dinheiro entre a rede estadual e as redes municipais de cada estado, tá? Ele não circula de um estado para outro, mas é sempre importante que do fundo estadual ele distribua para o fundo municipal, para a conta da prefeitura municipal, porque aí a gestão, através da Secretaria de Educação, do Conselho de Acompanhamento e Fiscalização, é ali que ele pega esse dinheiro para pagar a folha, enfim, para pagar todas as despesas em relação à educação municipal. Isso não significa que a gente não defenda que a escola também receba dinheiro, mas cabe à prefeitura, entendeu? A partir da gestão da Secretaria Municipal de Educação, determinar qual é a política de enviar recursos para a prefeitura, diretamente para a escola, para pequenas reformas, para a manutenção da própria escola, entendeu? Então, isso para nós sempre é uma política fundamental. Agora, não podemos permitir que dinheiro público seja destinado para instituições privadas. Isso nós não vamos admitir, não vamos brigar até o fim que isso não aconteça. Deputado Gilvan, gostaria de comentar essa pergunta da Natasha? Natasha, a minha posição é a mesma da professora Marta. Fundeb é para a escola pública, né, através de estados e municípios. Essa é a mesma defesa minha, sempre foi. Lá tem o Partido Novo, né, que não tem nada de novo, que defende esses interesses empresariais. Então, o Partido Novo faz essa defesa. Isso aí pode ser um destaque que vá para o voto, inclusive, mas eu acho que nós vamos vencer para que o Fundeb continue sendo recurso para a escola pública. Quanto a esse repasse para a escola, ele já acontece, né, um valor para manutenção. No Estado, isso acontece há muito tempo. No município, é recente. Eu lembro muito bem da negociação sindical que eu participei com a Ana Cristina, que na negociação, um valor era para fazer pequenos reparos na escola, né? Eu acho que foi em 2018 essa negociação que eu fui lá no município de Fortaleza. Sim. Então, assim, isso já acontece, né? O sindicato queria muito esse recurso para fazer reforma e conseguiu. No Estado, isso já acontece há muito tempo. Então, minha posição é igual à da professora Marta. Fundeb é para educação pública, vai para um fundo estadual municipal que podem sim repassar para as escolas para manutenção. O Estado do Ceará é um exemplo de descentralização de recursos para o Estado, na rede estadual. Lá já vai uma série de recursos para a escola, porque isso também aumenta a autonomia escolar. Descentralização significa aumento dessa autonomia. Então, a minha posição é igualzinha da professora Marta nesse aspecto. Vamos lá? Tem mais pergunta. Agora a pergunta do professor Glailton de Paula, por vídeo, para o professor Gilvan. Tendo em vista a falta de interesse do Bolsonaro no Fundeb, a intenção clara do ministro da Educação de entregar a educação pública nas mãos da iniciativa privada. E aí tem a PEC, né, 15/2015, da deputada Raquel Muniz, do PSD Minas Gerais, relatoria da Dorinha Rezende, do DEM, do Tocantins. Eu queria saber do deputado quais são as reais chances dessa proposta ser aprovada. Ela atende realmente às necessidades que o Fundeb necessita em sua permanência? Ou, mais uma vez, a gente vai ter que se contentar com o máximo de um mínimo? Obrigado e um abraço para todos do Sindiúte e fora Bolsonaro. Professor, não era a proposta que eu queria. Não era a proposta que o CNTE queria também, que a CNTE... Nós queríamos mais recursos da União, 40%. Mas essa proposta ela é bem melhor do que a atual. Né? Não é que a gente vá se contentar. A gente queria 40%, mas não é possível. Nós temos que trabalhar com o cenário atual. Nós temos a economia que já estava sofrível e agora vai ficar pior após essa pandemia. Nós temos um Congresso, na maioria, conservador. Então, nós tivemos que fechar acordo no sentido de ter uma proposta do Fundeb longe do que a gente queria, mas boa. Eu diria que ela é boa. É uma proposta que dobra os recursos da União. Isso não é pouca coisa. É um Fundeb que reduz desigualdade. Isso também é importante. É um Fundeb que assegura o percentual
de aplicação no professor, de pagamento do professor, 70% coloca nos profissionais. Então, assim, não é que a gente esteja se contentando com pouca coisa, mas é o contexto político e econômico atual é o que é possível. E mesmo com essa proposta, não está fácil, não, a aprovação. Nós tivemos que negociar com vários partidos do centro, né, para poder chegar nesse texto. E ele é um texto que participou a CNTE, a UNE, a UBS, a Undime, né, um conjunto de pessoas. Nós não podemos sair da realidade atual. O Congresso tem lá os votos. Não adianta dizer, não, eu quero essa proposta aqui, eu quero que ser aprovada. Aí é nada. Entre nada e dobrar a complementação da União, garantir Fundeb para a educação pública, é uma proposta que eu julgo boa, né, melhor do que a anterior. E isso é uma evolução. A professora Marta falou dessas lutas. O Fundef não tinha ensino médio, não tinha educação infantil. O Fundeb já avança com a educação infantil e ensino médio. O novo Fundeb já dobra a complementação da União. Tá? Então, eu acho que é sim um ganho para a educação. Se a gente conseguir aprovar, que não está fácil, mas eu acredito, eu considero como um ganho para a União. Mas não é a que eu queria, nem o que o senhor queria, com certeza. E aí, a gente que está escutando aqui essas falas, né, eu fico pensando no voto nas eleições. Né? Por que é difícil? Por que não passa essa proposta? Por que a gente não consegue melhorar a proposta? Por que o ministro da Educação não tem interesse nessa proposta? Inclusive, o Rodrigo Maia já disse que pode até ficar com o Fundeb velho mais 2 anos, e a gente da CNTE disse que não. Nós queremos o novo Fundeb, a aprovação já desse novo Fundeb, que não é o novíssimo Fundeb como a gente gostaria de ter, mas é o possível Fundeb para que a escola pública continue e com 10% a mais de recursos da União. Então, a gente considera que ele é permanente, né? A gente não vai passar por essa aflição de o fim do Fundeb, o fim da escola pública, isso já é um grande avanço, e ainda que que está mais, não é mais 10%, será 20%, ainda que com o salário da educação, mas será mais com o seguro, se houver reforma fiscal, está previsto no novo Fundeb que esses novos impostos entre na bolsa de impostos do Fundeb. Então, eu trago aqui a outra pergunta da companheira Inês. Inês, estou com saudade de você. Inês de Jesus, que traz uma pergunta para a professora Marta. A pressão causada pelo coronavírus, nesse momento atual, ela escancarou, né, que realmente a educação brasileira passa por um subfinanciamento. E aí, o receio maior que eu tenho é que, diante do Fundeb, como ele se apresenta, com a sua cesta de recursos, onde a gente considera que isso é uma coisa positiva, certo? São os recursos que compõem o Fundeb, então, porque são uma garantia de recursos educacionais, isso é indiscutível. E aí, então, qual seria os argumentos hoje para fortalecer a manutenção, né, dessa estrutura tributária atual? Terminou com a estrutura tributária, é isso? Eu não consegui pegar no final, né? Mas eu acho que ela levanta uma outra questão que também a gente precisa fazer o debate e nos apropriar mais, né? Que também, apesar de não estar em debate no Congresso Nacional agora em momento de pandemia, mas também tem uma reforma tributária tramitando no Congresso Nacional, já com 3 PECs apresentadas, né? Então, é possível que toda essa reorganização de imposto do nosso país, né, venha a ser alterados, né? Independente de nome que receba, mas ela venha a ser completamente alterada. Por isso que é fundamental, né? E aí eu tenho certeza que o deputado também concorda, né? Que nesse momento de pandemia, que é uma luta nossa de muitos anos, a taxação de grandes fortunas, né? Todos nós sabemos que hoje, aqui no nosso país, quem tem muito dinheiro não paga imposto, né? Quem paga imposto é a classe média, né? É nós, trabalhadores e trabalhadoras, né? Que pagamos através do nosso imposto, mas as grandes fortunas, o grande capital brasileiro, né? Ele não
não paga imposto. E um outro elemento que está colocado lá, que aí a gente precisa verificar depois como que isso vai acontecer, é que em uma das medidas provisórias que está tramitando o Congresso Nacional também extingue o recurso do salário educação. Né? Então, nós estamos discutindo aqui a questão do salário educação, mas também tem uma forte possibilidade, entendeu, do salário educação ser extinto através do governo federal. Né? Ou mesmo, né, o governo federal já se manifestou que quer distribuir todo ele para os estados e municípios. Então, tem que ter um pouco, né, deputado, de cuidado na redação, né, que se coloca no final, porque se a complementação de 10% para 20% está condicionada à existência ou não do salário educação, quer dizer, se o salário educação se extingue, né, ele passa a não existir mais, é preciso garantir esses 10% de qualquer maneira, né, de 10% para 20%. Por isso que é uma preocupação e foi muito, muito pertinente a tua pergunta, né? E também dizendo que nós não temos noção ainda, tá? Não temos noção ainda de que forma que a educação brasileira vai se reorganizar, né? Após o retorno dessa suspensão das aulas, tá? Não existe mais a normalidade que nós tínhamos em fevereiro ou início de março. Esta normalidade não vai mais existir, né? Essa normalidade que existia de turma de 30, 35 alunos, essa normalidade que existia de uma projeção de um Fundeb de 140 bilhões, dos 27 fundos estaduais, mais os 14 de complementação da União, que era os 10%. Então, com a crise que vai acontecer, financeira, com toda a reorganização da educação, nós não vamos mais ter essa normalidade. Portanto, tem que repensar como que a educação vai ser reorganizada, né? E como que a gente vai conseguir garantir o financiamento. Mas eu não tenho nenhuma dúvida aqui, entendeu? Que o novo Fundeb precisa ser aprovado. Acho que é importante a gente dizer aqui, né, deputado Edilvan, por que a gente precisa aprovar o mais rápido possível este relatório, né? Esta PEC, porque depois ela precisa ter uma lei de sua regulamentação, que precisa estar aprovada até dezembro. E nós vamos viver agora, no segundo semestre, num processo eleitoral dos municípios, né, e que possivelmente vai ter uma comissão especial, vai ter um cronograma especial na Câmara dos Deputados, né, e que precisa ainda essa lei, né, fazer debate, né, fazer audiências públicas, sabe? É um processo lento ainda no Congresso Nacional para que a gente tenha ela aprovada no mês de dezembro. Por isso que o quanto antes aprova a PEC, né, com esse relatório, entendeu? Nós vamos ter o tempo hábil de debater a lei da sua regulamentação até dezembro, porque tem outros temas na regulamentação que a gente precisa aprofundar e a gente precisa evoluir daquilo que a gente tem hoje. Também quero concordar, viu, o deputado Edilvan, tá? Esse relatório, entendeu? Melhora em relação ao Fundeb que a gente tem hoje. Ana Cristina, por gentileza. Eu tenho uma informação bastante relevante, inclusive, porque a assessoria de comunicação do deputado Edilvan está informando que ele está sendo chamado para poder acompanhar a sessão da própria Câmara Federal, o que, evidentemente, tem uma grande relevância. Nós teríamos mais 3 perguntas de vídeo aqui ao deputado, mas a gente compreende a circunstância, né? Nós já estamos há quase 1h30 de programa. Então, eu queria saber do deputado se o deputado poderia agora fazer, e se a Ana Cristina também concorda com este encaminhamento, naturalmente, o deputado fazer uma fala final, de maneira que nós pudéssemos, na sequência, voltar com a professora Ana Cristina e com a professora Marta. Pode ser? Pode sim. Vamos lá, deputado. Bom, a minha fala final é de parabenizar a professora Marta, importante, uma pessoa que há muito tempo defende a educação pública, muito respeitada no Brasil inteiro, né? Representar sempre até hoje. Então,
Meus parabéns, vida longa, que você continue essa defesa da educação, importante. Queria agradecer a Ana Cristina pelo convite, que muito me honra, e a professora Gardênia também, e todos que nos assistem. Dizer assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre esse meu mandato, porque eu tive uma votação muito forte no segmento dos educadores, dos professores, dos estudantes. Então, esse voto e essa confiança, para mim, ela é muito nobre. Né? Ser votado por professor não é uma tarefa fácil, e eu consegui essa proeza. Então, eu quero dizer que quero dar o melhor de mim para poder representar aqui a confiança. Né? Meu estilo é calmo, eu não sou essa força aí como a Ana Cristina, mas eu, dentro das minhas condições do meu estilo, eu procuro ajudar muito a educação pública desse país. Queria, mais uma vez, agradecer essa confiança. Muitas pessoas nem me conhecem, na verdade. Eu tive uma votação expressiva, mais de 154 mil votos, 30 mil votos em Fortaleza, e quero, ao longo desse meu mandato, ser respeitado por vocês que fazem a educação. Então, essa é a minha maior bandeira e meu maior compromisso. Então, muito grato por esse espaço novo. Tá? Um abraço. Eu queria agradecer, deputado. Eu ia fazer uma pergunta no final, né? Se o nome estava sendo cotado para prefeito de Fortaleza. Eu também soube disso e ia ficar muito satisfeita de ser uma pessoa ligada à educação. Mas essa pergunta ia ser muito difícil, né, deputado? Então, a gente fica para no outro programa. Eu vou lhe chamar novamente, né? Eu vou convidar você várias vezes, nós ainda vamos conversar muito sobre temas ligados à educação. Afinal de contas, é o deputado do Ceará, é um deputado que recebeu o voto da educação, e a gente entende que é um deputado que precisa, né, que a educação precisa lá no Congresso Nacional. Então, muito obrigado, vá para a sua tarefa, é o home office, né? E aí a gente se fala em próximos programas, ok? Obrigado. Um abraço. Tchau, deputado. Então, vamos agora... Abraço, Marta. Então, vamos agora continuar com a pergunta da companheira Cecília. E gostaria de saudar a presença nessa live da nossa presidente Ana Cristina Guilherme, do deputado Edivan e da Marta Vanelli, da CNTE. Deputado Edivan, sabemos que a conjuntura da pandemia ela implica numa crise econômica. Sabemos que o Fundeb é uma bolsa de impostos. A minha pergunta é: os royalties do pré-sal, riquezas, os valores restituídos da corrupção, projeto de sua autoria, não vão vir para a educação? Vamos lá, Marta. Ei, Cecília. Bom, né, tocar nos royalties, que a gente tinha até esquecido aqui, né, nesse momento de pandemia, né? E lembrando dos royalties do petróleo e fundo do pré-sal, quem diria, né, que a gente iria sair da maior disputa mundial, que era o petróleo, né? Até início de março, o mundo estava se matando, né? Tivemos golpe no nosso país, né? Em função do petróleo, né? E agora a disputa é por máscaras, né? E por respiradores, né? Para a gente poder não morrer, né? Teve toda uma inversão de disputa mundial aí, né? Mas primeiro é importante, tá? Ora, não temos perspectiva, Cecília, que os royalties hoje voltem para a educação, né? Eu acho que desde que tivemos o golpe em 2016, né, com a saída da ex-presidenta Dilma, com a entrada do Temer, né, que o fundo da disputa, de fato, eram esses recursos dos royalties do petróleo, né? Hoje eles não estão compondo o Fundeb, né? Estão fora do Fundeb, né? Infelizmente, todo esse recurso ele acaba sendo fora e não temos, nesse momento, nenhuma perspectiva para entrar, né? No relatório de setembro, né, que a deputada Dorinha tinha disponibilizado publicamente, né, ela contemplava esses recursos dentro do Fundeb, mas no relatório que foi apresentado agora em fevereiro, eles estão fora, né, e eu não vejo nenhuma perspectiva da gente poder incluir esses recursos hoje no Fundeb. Infelizmente, né? Infelizmente é isso, né, que seria, na verdade, o dinheiro novo de educação, porque quando nós aprovamos
os 10% do PIB para a educação no Plano Nacional de Educação, né, o governo federal tomou a iniciativa de incluir, pegar esses recursos, colocar para a educação, para ajudar a atingir os 10% do PIB. Né? Infelizmente, hoje estão fora, né, do Fundeb, e, inclusive, mesmo que o Plano Nacional determine 10%, mas não tem nenhuma perspectiva da gente chegar nesta meta nos próximos 10 anos. É isso, companheira. Pois é, eu também gostaria de dar aí um papozinho rápido na pergunta da Cecília. Cecília, obrigado pela pergunta importantíssima. Pena que o deputado não está aqui, mas eu vou mandar a pergunta para o deputado. Mas é importante dizer algumas coisas. A bolsa, o Fundeb é uma bolsa de impostos, né? A composição dele toda é de impostos. E aí a gente fica muito preocupado quando, agora principalmente, né, durante essa pandemia, as empresas pressionando por conta da crise econômica começam a falar em redução de impostos, né? Então, redução de impostos é redução da arrecadação do Fundeb. A gente precisa entender isso. Quando se pede a redução de impostos, nós estamos dizendo, olha, nós vamos tirar daqui, vão tirar da gente e vai tirar da gente 2 vezes. Então, assim, essa discussão é importante, o Fundeb precisa ter riquezas, né? Precisa ter riquezas, porque todo mundo reclama que a carga tributária do Brasil já é imensa, né? E essa carga tributária é que compõe a cesta do Fundeb, porque as riquezas não são. Então, e como é que se faz, Ana Cristina? Se tem uma crise econômica, se a isenção de impostos cada vez fica mais forte no discurso popular, né, das pessoas, no Brasil. E como é que a gente pensa nisso? Gente, precisa taxar as grandes fortunas imediatamente. O Brasil é um dos poucos países que não taxa as grandes fortunas, que não taxa a herança, que não taxa lucros e dividendos. E aí, quando a gente fala que precisa taxar, essa taxação não vai chegar ao cidadão, não vai chegar à classe média, porque taxar grandes fortunas, eu não conheço nenhum da educação com essas grandes fortunas. Quando você fala taxar lucros e dividendos, não vai nos atingir como classe média. Quando a gente fala em taxar a herança, é a mesma coisa, também não nos atinge, né? Nós precisamos entender que é preciso, todos os dias, a gente, nas nossas redes sociais, falar que a solução para a crise econômica não vai ser retirar do servidor público, não vai ser retirar o auxílio emergencial do pobre, né? Dos miseráveis, dos desempregados, dos autônomos. Que a solução para a crise econômica pós-pandemia é taxação das grandes fortunas já, é taxação de lucros e dividendos, é taxação das heranças. Então, Cecília, pergunta importante, e a gente vai encaminhar para o deputado a pergunta de um projeto dele, Marta, não sei se você se recorda, que o dinheiro arrecadado da Lava Jato, né, fosse esse dinheiro restituído, fosse para a educação pública brasileira. Num segundo momento, nós vamos pedir essa pergunta dele, vamos fazer com que ele responda sobre isso e vamos repassar aqui para os trabalhadores. E aí eu trago, agora o Vital aí, Vital, tem informação boa para a gente? Uma informação extremamente importante para todo mundo. Esses 3 programas em tempo real, ao vivo, que o Sindiúti está realizando hoje, amanhã às 10 horas e na quarta-feira às 16 horas, eles estão integrados dentro da iniciativa que o Sindiúti participa em conjunto com a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que a professora Marta Vanelli é uma das principais dirigentes, na 21ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Você também observa que na barra de navegação inferior do site, do Facebook, do Instagram ou do YouTube, nós temos os canais de comunicação do Sindiúti. Então, é muito importante que você possa curtir o Sindiúti no Facebook, no Instagram
no YouTube, porque aí você vai estar recebendo as novidades, além de representar um apoio político muito importante para uma comunicação independente do Sindiúti. Professora Ana Cristina. É isso. Olha, gente, essa live é importantíssima para a gente. Todo mundo da direção da CNTE está assistindo. Os companheiros diretores aqui, a Marilda, o Cleiton, está dizendo aqui que estão acompanhando essa live. O Cleiton de São Paulo, a Marilda de Minas Gerais, a Maria de Calcaia, né? Então, assim, é muita gente colocando aqui. Eu não tenho como colocar o nome de todo mundo. A Titi, que a minha cachorrinha está falando aqui, que ela também está assistindo, já começou aqui a latir para ser ouvida aqui nessa live. Mas vamos lá, ainda tem pergunta. A Luciene trouxe uma pergunta para a Marta. Vamos lá, Luciene. Com o cenário político atual, com o presidente a tempo de ser impeachmentado, com seus escândalos, com o Covid e tantas outras coisas a serem resolvidas, como ficará o Fundeb nessa conjuntura? Na verdade, é um pouco aquilo que eu acho que o deputado já falou, né? Nessa perspectiva, né? O Congresso Nacional só está atuando nesse momento com projetos em relação à saúde, né? Em relação à saúde, em relação a ajudar as pessoas mais vulneráveis, né? Contribuir financeiramente, que é o que está acontecendo pelo Congresso Nacional. E esperamos que a crise política do Bolsonaro, especialmente em relação à semana passada, que começou com a demissão do ministro da Saúde, que terminou na sexta-feira com a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? E que aí a gente vem acompanhando toda essa crise que está acontecendo em nível nacional, e com toda a possibilidade de impeachment, né? Parece que tinha 24, a última vez que eu vi, 24 pedidos de impeachment no Congresso Nacional, né? E nós queremos que ele saia mesmo, né? Esse governo, para nós não ter mais nenhuma legitimidade, aliás, não deveria nem ter sido eleito, né? Se dependesse de nós. Mas nós esperamos que esta crise política e de instabilidade do governo federal não venha prejudicar a aprovação do novo Fundeb, né? Porque eu acho que, independente dessa crise, o novo Fundeb tem que ser aprovado para depois sua regulamentação, para que no ano que vem a gente, pelo menos, continue para que a educação pública básica dos estados, que é de responsabilidade dos estados e dos municípios, ela continue tendo a garantia do seu financiamento, porque senão vai ser o maior caos, né, deste país, né? E nós já temos este ano, em função da pandemia, um grande prejuízo no processo de ensino-aprendizagem, né? Não só da educação básica, também com nível superior, né? Portanto, já tem um grande sofrimento, né? Uma grande perda este ano, em função de todo o processo de pandemia do isolamento social. Esperamos que o financiamento não seja mais um causador de um grande sofrimento para a educação básica a partir do ano que vem. Por isso, toda a pressão para aprovar o Fundeb. E agora, meu companheiro querido, né? A minoria do Sindiúti, esse é realmente a minoria, porque é o único homem lá dos que estão à frente lá como liberados para o mandato sindical. A pergunta do companheiro Wellington Monteiro, que seria para o Ildivan, mas nós vamos tentar também responder e enviar para ele posteriormente. Da direção do Sindiúti, aí com a sua pergunta. E é com muito orgulho que eu faço parte desse sindicato. Quero aqui agradecer a minha presidenta Ana Cristina Guilherme, que está fazendo parte desse programa ao vivo, da professora Marta Vanelli, uma grande representante da CNTE, e do deputado Ildivan, que está, no momento, uma grande liderança na defesa pela educação pública de qualidade no nosso país. E para o nosso país melhorar, temos que mudar. Isso tem que acontecer, fora Bolsonaro. O nosso Fundeb, que é a discussão de hoje, ele está de vela na mão, né, deputado? Ele termina no final desse ano, acaba esse Fundeb, e a nossa luta é pelo Fundeb definitivo.
E eu queria saber do senhor, do nobre deputado, qual a esperança nós podemos ter com esse novo Fundeb, nessa votação que nós estamos esperando tão ansiosamente, já que tem que ser votado nesse primeiro semestre ainda, para que entre no orçamento da União ainda em agosto desse ano, para poder valer para o próximo ano. Eu sei que o deputado já falou que essa proposta não era a desejada, né? Mas é a possível, que vai de 10% a 20%, de maneira escalonada até 2026. Temos chance de que seja votada agora em maio, pelo menos, para poder entrar em agosto e entre no orçamento para o próximo ano, deputado? Obrigado. Brasil, estamos juntos, fora Bolsonaro. Ué, essa sua pergunta, primeiro eu estou achando que você está meio vidente, né? Porque você perguntou quando era e você já propôs que fosse maio e a gente não tinha nenhuma esperança disso e o deputado acabou de dizer que ela vai direto para o plenário e a previsão é maio. Então, quem quiser botar carta, bota com o Elton. O Elton é o nosso vidente agora. Tomara que ele me diga, eu vou, quando terminar a live, perguntar a ele se o Bolsonaro sai, quando sai, se leva a reca toda. Mourão, o ministro, todo mundo. Eu vou perguntar ao professor Wellington. Então, Wellington, os 4 filhos juntos, né? Os quatro filhos juntos, né? E traga o Queiroz, né? Para a gente fazer o Queiroz falar. Então, Wellington, foi respondido pelo deputado Divan que a previsão de votação direto no plenário é maio, e isso é a grande notícia, eu acho que foi a notícia extraordinária que foi dada à categoria, ao Ceará e aos que estão escutando esse nosso programa. E aí eu trago a última pergunta, é isso, a última pergunta aqui em vídeo, da companheira Ivna Albuquerque, representando aí a educação infantil, também diretora do sindicato, que vai fazer uma pergunta ao Divan, e a gente vai tentar aqui ver se responde e posteriormente enviar para o deputado Divan. Companheira Ivna, no vídeo. Bem, falando sobre o Fundeb, o tempo de vigência do Fundeb termina esse ano, dia 31 de dezembro. Após 14 anos, o Fundeb chega ao fim, né? Então, compreendendo que o Fundeb é a espinha dorsal no financiamento da educação básica no Brasil, eu tenho 2 perguntas a serem feitas. Qual a importância de transformar o Fundeb em um instrumento permanente na nossa Constituição brasileira? E a segunda pergunta seria: de quanto em quanto tempo seria feita uma revisão do Fundeb permanente? Vamos lá, Marta, responda aí a Ívida. Ívida, primeiro, importante pergunta, né? E por isso que a nossa luta nesse novo Fundeb, além de ter mais recursos da complementação da União, é transformá-lo numa política permanente. Eu acho que a educação brasileira não pode mais ficar à mercê de um determinado período, se temos ou não a política de fundos. Era o Fundef, 10 anos, Fundeb 14, e agora transformá-lo permanente. Eu acho que se for aprovado o novo Fundeb, eu acredito que ele ser permanente, pelo menos é algo que os deputados já estão convencidos da importância dele, né? Eu acho que a sociedade toda sabe hoje da importância do Fundeb, por isso que é muito mais fácil transformá-lo em permanente do que ter mais recursos da União, né? Eu faço esse tipo de comparativo, tá? Isso é importante. A outra, que eu não sei te responder, porque, na verdade, vai depender da lei, da sua regulamentação. Porque se ele é permanente na Constituição Federal, cabe, aí não tem revisão, tá? Daquilo que nos parâmetros constituídos estão colocados na Constituição Federal do novo Fundeb, não tem como ter revisão, tá? Nem período de revisão. Cabe a qualquer momento uma nova PEC, tá? Um exemplo muito claro, ele vai estar lá o Fundeb
E neste Fundeb, na Constituição Federal, diz que é 20% a complementação da União. Ponto. Para alterar isto, só uma nova PEC. Tá? Uma nova PEC que vai exigir uma comissão especial, vai exigir debate e precisa ter, de novo, 300 e tantos votos no Congresso Nacional, porque essas são as regras da PEC. Diferente da lei da sua regulamentação. Tá? Na sua regulamentação, na lei da regulamentação, ela pode ser revista a qualquer momento. Tá? E aí eu vou dar outro exemplo que vai estar na lei da regulamentação. Qual é a ponderação, né, ou qual é o parâmetro de ter custo-aluno dentro do valor do custo-aluno no novo Fundeb. Então, isto vai estar na lei da regulamentação, e aí tem mais facilidade na sua revisão. Mas ainda não sabemos se na lei que vai regulamentar o Fundeb vai constar esse tema de revisão, né? Se é possível ou não estar, né? Se vai estar a revisão dentro dessa nova lei, tá? Mas por ser uma lei federal, ela pode ser emendada de novo a qualquer momento, a depender da pressão que a gente faça no Congresso Nacional, tá? Mas o importante nesse momento, né, o que é central para nós é aprovar o novo Fundeb para não ter o caos da educação a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Esse é o fundamental, tá? E essa é a prioridade zero que nós estamos atuando neste momento. Tanto é que é um dos temas principais da nossa Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública. Então, nós estamos chegando ao fim do programa, e aí a gente precisa conversar sobre a nossa 21ª Semana da Educação Nacional em Defesa do Direito à Educação, promovida pela CNTE e suas entidades filiadas. Então, para entender, nós estamos passando diariamente os filmes sobre a educação, documentários, para que vocês assistam com os companheiros da escola, para que indiquem aos pais de alunos. A gente está com o celular, com o WhatsApp, isso pode ser uma tarefa para os alunos do 6º ao 9º ano, assistir aquele documentário, assistir aquele filme e falar sobre aquele filme. Enfim, nós vamos enviar do Ceará, após a gente assistir todas as indicações de filme, para a CNTE, a nossa análise crítica desses filmes, né? As nossas discussões sobre esses filmes. E faremos, na realidade, são 3 lives do Sindiúti, mas existem lives, como a gente colocou, a live da APOESP, que só tinha gente do Ceará. Nós estamos fazendo essa live de hoje. Há uma da CNTE para as 18 horas. É importante que a gente possa entrar no Facebook da CNTE para assistir a live dela de hoje, que começa já, o nosso terminando, começa a live da CNTE. Nós teremos amanhã uma importantíssima live, que a gente está doido para falar de política, da saída do Moro, do impeachment do Bolsonaro, se fica ou se vai Mourão com ele, toda a turma deles. E aí, amanhã, nós vamos estar com o deputado José Nobre Guimarães do Ceará e a Luísa Mercadante, que vão falar o papel do Estado, as concepções de Estado e a educação dentro dessas concepções de Estado, do Estado mínimo e do Estado de responsabilidade social. Então, tem que acordar cedo. Eu sei que vocês estão acordando, que a gente está dormindo, já está bem descansado, já acabou o cansaço. Então, amanhã, às 10 horas, nesse mesmo formato, nós estaremos com o deputado Guimarães e com o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Eu já prometi aqui, eu tinha falado com a Haddad, o Haddad estava para confirmar, deu um problema da agenda, mas não foi dessa vez. Mas a gente vai continuar com essas lives. Agora, muito importante, né? Na quarta-feira é a nossa live internacional, com a companheira Fátima Silva, que faz uma excelente análise de conjuntura, vai responder às nossas preocupações, às nossas indagações. O companheiro Colbert, também da IEAL, esse falando espanhol, é bom porque a gente treina em espanhol. Eu estou fazendo um curso já que a gente tem que se ocupar. Eu estou fazendo um curso de espanhol, e aí a gente vai debater com o companheiro Colbert, que é uma honra ter ele aqui em Fortaleza. A gente nunca conseguiu trazer
a presença física dele, mas esse programa com ele vai ser importante. E o companheiro, eu sou fã número 1, acho uma das melhores falas em defesa da educação pública e valorização do magistério, o companheiro Carlos Abicali. Então, essa é imperdível. Quer participar? Manda o vídeo. Eu vi o pessoal super bonito, com bandeira atrás, com a blusa Fora Bolsonaro. Essa blusa todos os professores, Marta, do município de Fortaleza têm. Nós fizemos o Fora Temer e aí temos a Fora Bolsonaro, né? Então, assim, a gente vai usar a nossa blusa que está em alta. Eu já mandei buscar a minha, porque eu não estou em casa, mas já mandei, traga a minha blusa, porque eu quero usar a minha blusa Fora Bolsonaro urgentemente. E, além dos filmes, nós temos as 3 lives e a live da CUT. A live da CUT vai ser importantíssima. Tem o Lula e tem o Papa. O Papa fã do Lula, o Lula fã do Papa. Então, disse que vai ser muito boa, vai ter vários artistas, começa às 10 horas da manhã, o Lula fala às 5 horas, o Papa fala entre as 10 e 5, né? Vai fazer uma saudação. É uma comemoração do 1º de maio internacional. Vários dirigentes internacionais vão falar nessa nossa live. Essa é a live da classe trabalhadora, a live do 1º de maio. Então, já vamos sintonizando, que a gente não pode perder nenhuma, porque todas são importantes. E a live do 1º de maio, do nosso dia, a gente faz a transferência para a televisão para ficar maior, para não ficar só no celular e a gente poder acompanhar. Sabe lá se o Chico Buarque vem, né? É surpresa. Vem muita gente, vem muitos artistas contribuir, presentear a classe trabalhadora nesse 1º de maio. Nós vamos ter cultura e vamos ter debate político. Então, agradecer a vocês que estão aí. Como sempre, a presença, o Sindjut é presente nas ruas, é presente nas lutas. Eu fico muito orgulhosa quando eu chego com o meu sindicato nas atividades unificadas e tem aquela massa de professores, a presença, todo mundo percebe a presença gigantesca do Sindjut nas ruas. E aí, com essas informações que o Vital nos traz, né, que 4.000 pessoas, hoje em dia está difícil você fazer uma live científica, uma live política, uma live que fala de educação com tanta gente assistindo, né? Então, assim, estão de parabéns os professores, a mobilização, toda a direção do sindicato que se empenhou nessa mobilização e já começa a fazer a de amanhã, né? A T digital, o Vital ali me olhando, a T digital, essa T digital, que eu tenho certeza que não há no Brasil nenhuma assessoria de comunicação tão eficiente como a T digital. Maria, não posso ver seu Vital. Essa semana eu mandei uma mensagem para ele, domingo, e ele disse: eu estou namorando. Eu tá, desculpa, amanhã eu converso com você. Então, estou até atrapalhando o namoro do Vital. Então, agradecendo todo mundo, Sindjut presente, Sindjut é resistência, e agora nós vamos começar a campanha no Facebook, no Instagram, no site do sindicato. Inclusive, Vital, tem professores pedindo o Twitter do Sindjut, né? Que o Twitter também hoje é uma ferramenta, uma rede digital bastante visualizada. Então, assim, que a gente possa compartilhar essas coisas, todo mundo colocar a sua escola toda nas páginas do Sindjut, no site, no Facebook, no Instagram, porque a nossa comunicação vai ser essencialmente a comunicação virtual até o fim do isolamento. E eu queria finalizar dizendo que nós não vamos aceitar, prefeito Roberto Cláudio, pagar a conta da pandemia, não. Que você execute a dívida ativa do município, cobre dos ricos, porque é muito fácil ficar colocando as coisas só para o governo Bolsonaro. A gente não vai aceitar direito a menos. Nós queremos o gozo das nossas férias e o abono das nossas férias. Aqui nossa moção de repúdio ao prefeito Roberto Cláudio, que unilateralmente retirou as férias dos trabalhadores. Nós precisamos, nós comprometemos, então não venha avançar em cima de direitos. Cobre dos ricos, execute a dívida ativa do município, faça
é a atualização desse monte de terras improdutivas, terras em áreas ricas, dos mesmos donos que não pagam, e você vem agora tirar a férias dos trabalhadores. Nós estamos trabalhando muito à distância. Nós estamos trabalhando com a nossa internet, com o nosso chip, para conversar com nossos alunos. Não por você, não pelo prefeito, mas em defesa da escola pública e do filho da classe trabalhadora. Agora, não vai ser por isso que o senhor possa tirar as nossas férias. Então, fica o recado, moção de repúdio ao prefeito Roberto Cláudio, pague já as férias da classe trabalhadora, dos servidores do município. E aí eu passo para as considerações finais da Marta. Parabéns, um aniversário comemorado com 4.000 pessoas aqui lhe dando os parabéns. São várias mensagens aqui. Na verdade, mais de 7.000. 7.000, Marta. São 7.000 pessoas aqui mandando mensagem com seus parabéns. Você nunca foi tão parabenizada. Resistiremos e vamos comemorar com abraços, com beijos, com afetos, depois do isolamento. Com você, Marta, suas considerações. Com certeza absoluta. É um privilégio muito grande comemorar o aniversário, apesar do isolamento, né, que a gente vive, mas é sempre um prazer muito grande. E parabenizar, né, Ana Cristina, você, a Gardene, toda a direção do Sindiúti, né, por ter organizado essas 3 atividades esta semana, né? Com certeza amanhã vou estar conectada assistindo de amanhã, vou assistir de quarta-feira, né? Porque é sempre importante a gente se manter informado, né? Informado e participar das lives que vem acontecendo, né? O meu é só agradecimento, né? Agradecer pelo carinho que eu sempre tive de vocês, né? Um prazer muito grande sempre estar com vocês, e só reafirmar que você já falou, vou falar de novo, está começando agora a live nas redes da CNTE, também sobre financiamento e o Fundeb, tá? Também com o nosso presidente Heleno, com a deputada federal Rosa Neide, lá do Mato Grosso, né? Portanto, eles devem trazer novos elementos, né? Sobre a questão do financiamento e educação, que aí quem puder participar, né? Corra lá, terminando isso aqui, corra lá nas redes da CNTE, que informação sempre importante, né? Um abraço a todas e todos, vamos se cuidar, né? Continue em casa, se tiver que sair, use máscara, porque precisamos de todos e todas vivas e muito vivos e vivas para a gente continuar a nossa luta na defesa da educação pública. Mais uma vez, um forte abraço e parabéns a todas e todos. O presidente da CNTE está me cobrando aqui. Leve todo esse povo, 7.000, para a live da CNTE. E aí, pessoal, me ajudem aí, né? Tenho que ganhar prestígio lá com o presidente. Então, é mudar, sair da página do Facebook, passar para a página da CNTE. Aliás, entra na página, curte. Entra na página da CUT, curte também. É importante que a gente esteja nas páginas da classe trabalhadora, que a gente possa estar antenado à CUT, antenado à CNTE, que trazem os assuntos dos outros estados, e é importante a gente fazer esse acompanhamento. Muita gente mandou aqui dizer que estava acompanhando. A Fátima, a companheira Fátima, que vai fazer parte da Life Internacional, que vai dizer a relação da pandemia na América Latina e a educação. Gente, é um debate que só quem vai ter é o Sindiúti, com Fátima Silva e o Colbert, e eles vão trazer isso daí, e o Abicalil, que vai falar da conjuntura nacional, conjuntura internacional e nacional na quarta-feira, em relação à pandemia e à educação. E a Fátima me disse, olha, eu estou morrendo de pena, porque estou aqui numa live internacional da IEAL, e não estou podendo acompanhar de vocês, mas vou ver após lá no site do Sindiúti. Agradeço a presença. Vital, agora a bola é sua. Para as palavras finais, o Sindiúti retransmitiu este programa pelo site do Sindiúti, pelo Facebook do Sindiúti, pelo Twitter do Sindiúti, tanto que alguém mandou destacando a importância do Twitter, e também pelo canal que o Sindiúti tem no YouTube e que a gente pede que todo mundo se inscreva nesses canais. Eu peço desculpas a quase 20 pessoas que mandaram perguntas por e-mail. Nós tivemos quase 2 horas de programa
as respostas para assuntos bastante complexos que não tinha como reduzir mais, né? Então, vou pedir esta compreensão de todos. E eu finalizo dizendo da importância de cada pessoa, nas redes sociais do Sindiúti, pegar o convitezinho, pegar o banner que tem no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no seu WhatsApp e compartilhar o convite para o nosso encontro amanhã, às 10 horas da manhã, ok? Sou José Vital, da equipe de comunicação TE Digital, e tenho um enorme orgulho de colaborar com a comunicação do Sindiúti. Nosso especial agradecimento à professora Ana Cristina, presidenta do Sindiúti, à professora Marta Vanelli, que é sindicalizada lá em Santa Catarina, mas consta que a segunda carteirinha dela é aqui no Sindiúti do Ceará, e também ao deputado federal Edilvan Alencar, do PDT. Boa noite a todos. Vital. O presidente da CUT, o Will, acompanhou todo o programa, e o vice-presidente, que é o nosso representante na direção da CUT, o companheiro Helder, não foram citados antes, porque no final tem mais impacto. Companheiro Will, um abraço, e companheiro Helder, um abraço da nossa Central Única dos Trabalhadores no Ceará. Vamos lá, Vital. Boa noite, pessoal, e até amanhã às 10 horas da manhã. Isso.